está conversando objetivamente. Eu tenho trabalhado, então, muitas questões sobre sistemas sociais e sobre direito, e eu vou retomar rapidamente para vocês verem alguns aspectos da teoria do direito, porque, basicamente, é o que o Thomas West vai explicar. O Thomas West, depois a gente vai comentar isso, evidentemente, ele trabalhou com Günther Teuber. Então, Günther Teuber é aluno do Luhmann e o Thomas West é aluno do Günther Teuber. Toda uma tradição na escola de Frankfurt, né? Aqui na relação dos sistemas sociais, eu tenho que tirar isso aqui. Bom, sistemas sociais, aqui eu estou com a teoria dos sistemas, colocando vocês algumas coisas evidentes, mas que são levadas em consideração. Ela é uma teoria que parte do seguinte pressuposto. Não sei. O seguinte pressuposto de que a ideia de sistema é uma ideia importante na modernidade, desde que existe um pensamento mais moderno, a ideia de sistema domina, porém, a concepção dominante desse sistema, que continua até hoje, se chama mecanicismo, é uma teoria mais mecânica. É a ideia de que o modelo de funcionamento das coisas é como se fosse um relógio, né? Uma marcação assim, bem baseada em parte. Assim, é todo um sistema que tem elementos. Então, a teoria dos sistemas tradicional é o mecanicismo e a teoria moderna estou chamando mais sistêmico, né? Que essa é a linha que... Não é só o Niklas Luhmann que inventa isso, ele também se insere numa perspectiva mais ampla. Então, toda uma teoria mecanicista se preocupa com as partes e a teoria dos sistemas se preocupa com o todo. Então, sempre uma perspectiva mais ampla. O mecanicismo se preocupa com os objetos, ela define o que ela se interessa, e a teoria dos sistemas com os relacionamentos, né? O mecanicismo se preocupa com a questão da hierarquia, né? E o sistema se preocupa com redes. Na teoria dos sistemas mecânicos, a princípio, a causalidade, você lembra aí, causa e efeito, muda do ser. O princípio é a causalidade. Aqui a ideia de circularidade, né? Que as coisas são circulares. A teoria dos sistemas relacionais se preocupa com a ideia de estrutura. A ideia de estrutura não é abandonada, hein, mas é uma ideia típica do mecanicismo, e o sistema se preocupa com o processo, né? Mecanicismo, é claro que segue a física, a mecânica, e aqui a teoria do sistema se preocupa com os organismos vivos, né? A biologia é uma das ciências mais importantes para a teoria dos sistemas. A teoria mecanicista se preocupa com a ideia de verdade, e aqui a verdade é apenas uma descrição aproximada. Verdade existe, mas ela é aproximada, não existe verdade absoluta de nada, né? E também o mecanicismo se preocupa com o argumento da quantidade e a teoria de sistemas da qualidade, né? Então, aqui são alguns aspectos chaves, né? Vou tirar esse negócio aqui. Bom, o método sistêmico, vou dar um exemplo que é óbvio, né, que todo mundo usa esse exemplo, mas ele é interessante, né? Quando você analisa do ponto de vista sociológico alguma coisa, sempre se analisa os eventos, alguns chamam fatos, né? Analisar os eventos, os fatos. E claro que existem eventos e fatos, mas aí surge a famosa metáfora do iceberg. Existem muitas coisas latentes quando se observa alguma coisa. A teoria dos sistemas é uma teoria da observação. A observação de segunda ordem, se diz, a observação mais sofisticada. Então, se vê
Obviamente que não é acontecer um evento é porque existem padrões de comportamento, né? Existe uma estrutura sistêmica, por isso tem que saber como funciona o sistema, e existem modelos mentais. As pessoas pensam as coisas de diversas formas diferentes. Então, por isso eu sempre trabalhei, aqui vou mostrar para vocês, essa ideia, não vou falar mais disso, só dar o nome, de que pelo menos existem 3 modelos mentais dominantes no direito de ciência. O da analítica, que é o sistema normativo, que vocês já viram bastante do Kelsen e do Roberto Bobbio. A questão de uma perspectiva mais hermenêutica, que é a questão de linguagem. E esse, agora que nós entramos, eu chamo pragmático, sistêmico, e a linguagem agora é uma linguagem mais, vamos dizer assim, mais digital, né? Quer dizer, é uma linguagem que sai além da hermenêutica. Já que nós somos aqui o próprio exemplo, né? Quer dizer, eu não estou conseguindo sentir vocês mais próximos, infelizmente, vice-versa. Então, aqui é uma comunicação que depende completamente da mídia, tá? E ela é muito mais simbólica, tá? E depende, inclusive, da internet. Se faltar a internet aqui, terminou a nossa comunicação. Quando nós definimos ciência do direito em Kelsen, você lembra muito bem disso, a ciência do direito, que é a proposta kelseniana, era uma concepção, a de Kelsen, mecanicista, né? Porque ele tinha os objetivos, tinha os enunciados, tinha as proposições, que podem verificar se são verdadeiras ou falsas, tinha a intersubjetividade, os axiomas, dedução, não contradição, e tinha o sistema. Então, o neopositivismo do Círculo de Viena é um modelo mecânico, mecanicista. E por isso havia uma preocupação com os imperativos de sistematicidade, que nós chamamos aí neopositivismo. Uma preocupação com teoria das definições, quais são os tipos de definições que eu posso ter em direito, designativas, denotativas, lexicográficas, estipulativas, reais, nominalistas. O neopositivista, ele sonha em fazer um dicionário, não? Norberto Bobbio fez isso. Processo de elucidação, explicatum, é como se tenta definir os conceitos, né? Então, na analítica, fazer ciência é traduzir em uma linguagem rigorosa os dados do mundo. E os exemplos nós vimos: neopositivismo lógico, lógica jurídica, normativismo de Kelsen, ciência da linguagem Norberto Bobbio, Escola de Buenos Aires, e informática jurídica. O Kelsen teve uma teoria normativista forte, ele se preocupa com a pureza, você já sabe muito bem o que é pureza, a norma jurídica, um esquema de interpretação do mundo e conduta, e prefere o sentido objetivo dos atos de vontade. O dualismo, esse é importante porque o Thomas Verty vai retomar. Esse dualismo ser-dever ser vem de Kant, e ele vai gerar uma série de problemas. O ser tem o princípio da causalidade mecanicista, o dever ser tem o princípio da imputação, tem a dinâmica jurídica estática, onde tem questão de validade e sanção. Aqui tem um autor que o Thomas Verty ele vai colocar, e vai insistir em releituras, né? Por exemplo, o Kant. O Kant, na sua época, já colocava que havia uma oposição entre o dogmatismo e o ceticismo. Quer dizer, o dogmatismo acha que os objetos são acessíveis ao conhecimento, tanto no campo da percepção quanto no pensamento. É o sujeito que importa. Né? O sujeito que importa. Já o ceticismo, o sujeito é incapaz... Sim? Essa questão do dogmatismo, eu teria como relacionar a questões de cognitivismo, teorias cognitivistas, acredito que seja um conceito de metaética. Tem várias coisas, mas já vou chegar lá, só estou fazendo... Sim, já vou chegar lá. Metaética é uma das teorias que o Thomas Verty trabalha, assim. Mas deixa que já vou chegar lá, já chego lá. Já chego, tá? Não se preocupe. Perfeito, valeu. Já chego. Eu só estou fazendo
O ceticismo é que o sujeito é incapaz de aprender o objeto, e o Kant cria o criticismo, né? Aprofundando a dúvida metódica do Descartes, que é essa questão do sistema, o sistema dedutivo do Descartes, que acho que tem que ter evidências, para as coisas tem que ter evidências, essa noção de ciência, e o empirismo do David Hume, que acha que apesar de tudo, ser e dever ser não se contata. Mas já chego na tua questão lá. O Kant discute, como sempre, o problema do tempo e espaço, são as questões dos âmbitos de validade temporal e espacial. Aqui, eu vou adiantar algumas coisas, porque o Thomas West fala muito nisso. O dualismo, ele é criticado, né? O dualismo do Kant não fica de graça. Ele é criticado por alguns autores importantes. É criticado por Hegel. Filosofia do direito, de alguma maneira, o Thomas West coloca ali na Alemanha, começa com Kant e com Hegel, né? Também fala em Karl Marx. E Hegel e Karl Marx têm uma característica semelhante, que é o método dialético, porque o ser e o dever ser se comunicam, sim. Eles têm uma dialética, né? Então, aqui há uma crítica forte a Kant, e também há teorias que fazem uma espécie de acordo. Lino Caulares na Alemanha, Miguel Reale no Brasil. Você pode ter 3 possibilidades, né? Então, você tem, além do ser e dever ser, você teria lá o Dasein, teria alguma coisa a mais para poder pensar tudo isso. Então, são teorias que partem para perspectivas tridimensionais, né? Então, um outro avanço. Então, aqui eu teria, por exemplo, no ponto de vista kantiano, uma ênfase no dualismo ser e dever ser. Depois, quando eu vou para a linguagem, para a hermenêutica, eu preciso da linguagem. E hoje em dia, cada vez mais, vou na direção de um simbolismo gráfico, da construção de novas linguagens, né? Esse vai ser o problema do direito digital, que já começa um pouco na teoria dos sistemas. Aqui, rapidamente, o Hegel é o autor que vai colocar isso com razão. Esse é o ponto de partida do Thomas West, local em função da teoria do direito. Então, ele é obrigado a citar Hegel, a questão da história. O Hegel insiste muito, né, na ideia de história. Karl Marx vai colocar que existe uma relação dessa dialética com o modo de produção capitalista. De fato, se vocês pegarem o Beck sempre critica a industrialização, que gerou a poluição e gerou todos os problemas no meio ambiente, né? Então, o modo de produção capitalista, você tem uma dialética negativa, porque existem relações de poder, relações de trabalho, e que, de alguma maneira, são relações de dominação. E Marx vai colocar a economia, isso é importante, como um dos fatores relevantes para qualquer análise, que Kelsen nunca pensou, mas a economia é extremamente relevante para entender tudo. Então, o sistema econômico é muito importante. Estamos na dialética, de qualquer maneira, aí, né? Então, sempre procurando 2 lados, né? Uma síntese a partir de uma contradição. Então, tem aqui toda uma perspectiva interessante. Tem outro autor importante nessa discussão, chamado Freud. Freud nos coloca problemas difíceis, porque nós temos problemas inconscientes, problemas psicanalíticos, temos situações que nós estão dominados pelo desejo, uma série de questões que dificultam o problema da racionalidade, né? Então, aqui é outro assunto. Mas, em resumo, aqui eu tenho uma questão analítica, eu tenho normativismo, tenho direito de Estado, tenho desejo, se falar em Freud, mas eu tenho problemas epistemológicos da linguagem, da denotação pura, né? A partir daí, eu tenho um primeiro balanço que eu queria avançar. Qual é o primeiro balanço? Teria uma epistemologia crítica 1. Nos anos 50 e 60, se critica tudo isso, né? Aí é uma crítica duríssima ao positivismo. Por quê? Alguns autores, vou colocar aqui 3, Bachelard, autor francês, vai colocar que o conhecimento existente, na realidade, ele é um obstáculo, ele é o ponto de partida, mas ele tem que ser criticado. É preciso fazer, segundo Bachelard, um corte epistemológico, é preciso alterar o padrão de conhecimento. A ciência não avança se não houver rupturas, né? Thomas Kuhn é um outro autor
interessante, bem conhecido, que vai dizer que, na realidade, o que se entende por verdade é um determinado paradigma seguido pela maioria da comunidade científica, e que esses paradigmas eles se alteram quando existem revoluções, descontinuidades na maneira da ciência pensar. Também, Kuhn vai mostrar isso, é claro, hoje no mundo, que as áreas da ciência, os paradigmas que mais se desenvolvem, são aqueles que têm interesses financeiros relacionados com eles, ou militares. Ou seja, a ciência só avança se tiver apoio de dinheiro e de utilização militar, né? Então, aqui é um que coloca a ciência já como interrogação. Karl Popper é um autor muito interessante da época, porque diz uma trivialidade que funciona bem até hoje. Eu não sei o que é verdade, mas eu sei o que é erro, né? Então, na realidade, o problema do Popper é encontrar, numa análise científica, o que está errado, não o que está certo. É mais fácil, a postura é encontrar o erro, né? Eu tenho que procurar a resposta errada, não a certa. Eu procuro a resposta errada. Eu tenho que procurar falsificar, demonstrar que aquilo que se diz não é verdade. Então, Karl Popper é da descontinuidade. Então, esses autores dos anos 60 são importantes, mas depois vão epistemologia crítica 2, né, que são autores que avançam, porque eu coloquei Freud lá, numa linha assim, mais de desejo, mais de afetividade, de sentimentos que fazem parte também da sociedade, que até então não aparecem muito, principalmente no Kelsen, né? Então, por exemplo, falar 2, 3 autores, só porque me interessa. Por exemplo, o Jean-Paul Sartre, ele é um autor francês muito famoso. Sem ler o Sartre não dá para entender os outros, né? Que é um autor que escreve livros que são muito úteis hoje em dia. Por exemplo, o ser e o nada. Quer dizer, na realidade, essa é a situação. O ser humano ele não tem controle do que está acontecendo, a não ser ter certeza da sua morte, né? Então, é um livro, é um autor bem... Não é bom, eu não aconselho ler hoje esse livro. Você só tem certeza da morte, e enquanto espera, você está na angústia, né? Então, a angústia... E ele vai criar um movimento chamado existencialismo, parte otimista. Então, vou vivendo, por enquanto, vou aproveitando. Mas é um autor pesado, nesse sentido, ele trabalha muitas peças de teatro, depois eu posso falar sobre Sartre, muita coisa. Michel Foucault é autor também muito interessante, extremamente útil para hoje também, porque Foucault vai mostrar que todo saber se relaciona com poder. Ele escreveu isso há 50 anos atrás, e mostra como a medicina é uma das áreas do conhecimento que mais utiliza o poder para se impor e disciplinar o corpo das pessoas. A medicina controla o corpo das pessoas, e muito mais por critérios de vigilância. A diferença entre o direito e a medicina, que depois termina, que o direito se preocupa em punir as pessoas, castigar as pessoas, diria aquelas, princípio retributivo, e a medicina vai trabalhar a vigilância. Tem uma área de medicina chamada psiquiatria, que discute quem é normal ou anormal, e a partir daí surge toda uma série de questões. Interessa muito em Foucault a ideia de como o corpo é o centro para tudo. É evidente que a biologia e o aspecto funcional é o critério de observação mais interessante. Aí estamos longe do mecanicismo com Foucault. Foucault, claramente, uma perspectiva sistêmica ligada a saber e poder, não é mais mecanicista ligado a um sujeito cartesiano. Aqui nós estamos em uma outra linha. Outro autor nosso conhecido, que eu sempre falo, já falei outro dia, o próprio Varay é um autor brasileiro que vai trabalhar essas questões, vai trabalhar a questão de Freud, trabalha muito Freud, Lacan, desejo. Na questão da dogmática, ele entra na contra-dogmática, tentando pensar no direito que não pode ser pensado, e depois termina falando de mediação. Mas pulando um pouco mais, uma epistemologia crítica 3, tentando chegar mais ao presente, né? 3. O Niklas Luhmann
é o autor que vai trabalhar a questão da comunicação, do sistema e da comunicação. Quer dizer, independente de qualquer coisa, o grande problema é a produção da comunicação, a produção do sentido, e isso é uma questão histórica que vai evoluindo, isso Thomas Verso explica muito bem no livro, que há uma comunicação, e há um sistema, e o sistema ele funciona, eu vou explicar melhor depois, não se preocupe, funciona melhor como ideia de organização. E os sistemas, eles constroem realidades a partir do momento que eles são autorreferenciais. A construção de um sistema implica que o sistema se autorreproduza e construa seus próprios elementos. E a partir do momento em que ele consegue, isso se chama autopoiese. Autopoiese quer dizer vida. Então, o ser humano ele tem as células que estão sendo da sua vida, porque se autorreproduzem, e quando não existe autopoiese, existe a morte. Então, o sistema ele tem constantemente se autorreproduzir, tem que encontrar critérios de imunização e de defesa, sob pena que um vírus atravesse tudo isso. Então, já voltarei ao Luhmann. O Günther Teuber é o autor atual. Günther Teuber vai pensar o direito já de uma maneira mais radical ainda. Ele vai pensar o quê? O direito ele é global. Isso o Luhmann já tinha dito, mas Teuber leva a sério isso. O direito é global, o sistema do direito ele existe no mundo inteiro. E como é que fica um dos critérios mais importantes, que, segundo Kelsen, é o fundamento da validade do direito, a Constituição. O Teuber vai dizer, é possível se imaginar organizações paralelas ao Estado que tenham também sua própria Constituição, uma Constituição mais parcial, mas, de qualquer maneira, essas organizações, essas instituições, elas têm sempre o seu próprio direito e é preciso pesquisar o funcionamento dessas organizações dentro da globalização, e, geralmente, essas organizações elas ocorrem em situações que são claramente sistêmicas. Então, por exemplo, em questões de meio ambiente, em questões de saúde, em questões de educação, de várias questões importantíssimas, só tem um enfrentamento sistêmico. Precisa trabalhar a ideia de organizações e trabalha muito a ideia de redes. Bom, já o Thomas Verso, que é o que está, em tese, está trabalhando, hoje está em Frankfurt, na Universidade de Frankfurt, ele trabalha claramente uma releitura, mais ou menos como eu estou fazendo com vocês, uma releitura dos principais temas da teoria do direito, por isso que o livro dele é muito bom, mas sempre chegando até mais ou menos esses autores, mais ou menos a Luhmann, a Teuber, que ele vai fazendo um balanço desse tipo de questão. Quando se fala em sistema circular, eu estou falando em heterarquia de fontes, né? Não estou falando mais em hierarquia, então o direito é plural, existe um pluralismo no direito e comunicação eletrônica. Então, só para colocar isso. Então, dito isso, se pode imaginar o que é uma matriz pragmático-sistêmica dentro do contexto atual, né? Aqui, essa matriz pragmático-sistêmica, como eu coloquei, visa fazer uma introdução de todos esses autores aí, ao Niklas Luhmann. Aqui ele vai seguir alguns autores, mas eu estou colocando os que nos interessam mais. O Niklas Luhmann ele segue na linha do Max Weber, do Talcott Parsons, para construir o seu raciocínio. Tem outras fontes, mas eu coloquei aqui. E ele vai, um ponto de partida, quase todos os autores têm, é a ideia de que a sociedade é complexa. É complexa porque ela tem, para entender o que é a sociedade, eu preciso estar envolvido dentro da sociedade, e isso gera questões de observação, questões de todo tipo. Por exemplo, aqui está o famoso quadro do
do Escher, né, um que o Luhmann gosta muito, que são aqueles quadros que, dependendo do personagem que eu quiser me identificar quando estou observando o quadro, as coisas estão no sentido inverso ao contrário. Parece que alguém está subindo a escada ou está descendo a escada. É a famosa escada que, na realidade, foi feita por Leonardo da Vinci, né, que está no Chateau Chambord, na França, onde você pode, para subir, tem que descer, e para descer tem que subir. Eu já fiz isso, realmente incrível. Quer dizer, ele mostra como a observação ela é relativa, trabalha, apesar de tudo, questão de efetividade. Essa efetividade é uma construção, é uma teoria construtivista, eu quero alguma coisa, tem que fazer, e também determinada. Então, a comunicação sistêmica, ela trabalha a complexidade. Hoje em dia, a inteligência é coletiva, temos que pensar em trabalhar conjuntamente, não adianta mais pensar as coisas de maneira isolada, e a sociedade, ela é claro que ela é em rede, né? É uma teia, se alguém quiser, né? Então, isso foi feito a partir de uma releitura de 100 anos atrás do Max Weber, isso você sabe muito bem, o próprio Thomas Hesse vai insistir ali no Max Weber, no início, ele vai fazer toda uma releitura do Max Weber, o Thomas Hesse falou uma comparação do Max Weber e Kelsen em relação ao dever ser, mas, de qualquer maneira, Max Weber é exatamente 100 anos atrás, é interessante, vai ter uma frase que ele é bem conhecida, essa expressão dele, ele diz, nós estamos vivendo o desencantamento do mundo, quer dizer, não há mais critérios, não há mais verdades, não há mais a priori. Então, ele faz uma constatação duríssima sobre o que está acontecendo. Isso foi depois da Primeira Guerra Mundial, que foi já uma grande catástrofe. Tá? E surgiu lá a gripe espanhola, outras coisas do tipo. Né? Então, num momento desse, ele fala em desencantamento do mundo. Porém, ele não desiste, e essa é uma questão interessante, ele não desiste de se pensar a ideia de razão. O Max Weber apesar de tudo, ele é um racionalista. Né? Vou colocar rapidamente aqui, porque em cima disso que vai estar a teoria do Niklas Luhmann. Ele é um racionalista porque ele acha que, isso alguma coisa de Kelsen também tem, você pode observar algumas coisas, apesar de tudo. E pelo menos o comportamento das pessoas, umas em relação às outras. E esses comportamentos ele chama ação social. E a ação social é o núcleo da observação. Então, não é observação sobre um indivíduo, mas vários indivíduos se relacionando e uns analisando os comportamentos dos outros. E analisando o comportamento dos outros, ou se posicionando dentro de uma determinada situação, se pode ver que os indivíduos, eu posso observar com esse critério, quando fazem alguma coisa, têm um determinado interesse, pelo menos os que são racionais, segundo o Max Weber. Então, eu tenho interesse, eu tenho um fim, eu tenho um objetivo. Então, se alguém está agindo, fazendo alguma coisa, essa pessoa está fazendo isso para um determinado fim, determinado objetivo. E isso tem que ser percebido pelos outros. E eu vou atingir a finalidade, o objetivo, dependendo de como relacionar com os outros, isso é um jogo, é uma competição, de qualquer maneira, se eu tiver os meios necessários para atingir a esses fins. Então, uma pessoa racional, ela consegue adequar os meios aos fins, e com isso ela terá o critério weberiano para a análise da sociedade, que não é verdade, é sucesso. Mas é a pessoa que consegue os seus objetivos, ela tem sucesso. Alguns chamam essa palavra de uma maneira mais suave, efetividade. Então, você tem efetividade quando consegue adequar meios e fins. Para conseguir se adaptar a uma sociedade dessas, eu preciso, já que é uma ação social,
entrar dentro de um grupo e ocupar dentro desse grupo que se chama papel social. Eu tenho que ter um papel. Então, por exemplo, eu posso ser advogado, posso ser médico, posso ser comerciante. Eu tenho que me identificar com um papel desses e, a partir desse papel, eu tenho que agir da maneira como, dentro do meu papel, eu serei racional. Então, a partir do momento que eu tenho um advogado que age de maneira X, eu que sou um terceiro observador, eu posso observar isso a partir de uma categoria de Weber que se chama compreensão. Eu posso compreender o outro me colocando no papel dele. Assim é que compreendo o outro, me colocando no papel dele. Se eu fosse médico, hoje eu faria tal coisa. Se eu fosse comerciante, eu faria tal coisa, e etc. Então, eu compreendo me colocando no lugar do outro. Então, essa é uma ideia da sociologia weberiana, que não vai existir mais, extremamente importante, porque a teoria dos papéis continua válida até hoje, porque tem um autor chamado Talcott Parsons, que esse é o autor-chave dessa discussão, estou pulando. O Talcott Parsons é um autor americano, ele é professor da Universidade de Harvard, e ele fundou e desenvolveu durante anos a cátedra de Sociologia da Universidade de Harvard, e depois da Segunda Guerra Mundial, como vocês bem sabem, nos anos 50, 1950, a Universidade de Harvard deu muitas bolsas para estudantes alemães. Então, por exemplo, Habermas ou o próprio Niklas Luhmann estudaram em Harvard como bolsistas e foram alunos do Talcott Parsons. E o Talcott Parsons, que conhece bem a teoria do Max Weber, dizia que o problema da teoria do Max Weber é que os atores sociais e os personagens que existem dentro dessa teoria precisam de algo a mais para dar a unidade de sentido. E esse algo a mais é dado, segundo Parsons, pela biologia, pela física da época, que é a ideia de sistema. Então, dentro de um sistema, se eu sou um ator, eu tenho que estar dentro de um sistema. Então, por exemplo, se eu quero participar das relações de poder, eu tenho que estar dentro do sistema político. E dentro do sistema político existem papéis. Eu posso ter, por exemplo, vereador, por exemplo. Então, o vereador ele tem sentido dentro do sistema político, e a partir dele tem todas as relações possíveis dos personagens que estão dentro do sistema político. E o sistema político, na verdade, é um sistema de comunicação voltado ao poder. Quem age dentro do sistema político são as pessoas dos grupos que tomam decisões dentro do sistema político. E quem toma decisões dentro do sistema político não é o sistema político, são as organizações que estão dentro do sistema político. Então, nós temos aí sistemas que permitem a comunicação de um certo tipo e organizações que vão fazer o que Weber disse, criar burocracias que permitem que as pessoas participem dentro de um determinado sistema. E, por isso, a ação social ela é, ao mesmo tempo, pragmática e sistêmica, porque sempre terá o sujeito, a situação, sinais, símbolos, regras, normas e valores. É por isso que o Niklas Luhmann, falando exatamente do Niklas Luhmann, vai ser aluno do Talcott Parsons e vai, influenciadíssimo por Talcott Parsons, por Max Weber e essa ideia de sistema, vai perceber que na área do direito, até os anos 70, por aí, não havia nenhuma análise sistêmico-sociológica nessa linha Parsons, Weber, perspectiva de ator social, não havia nenhuma análise sociológica mais sofisticada aplicada ao direito. Então, ele vai se dedicar a trazer todas essas perspectivas para a construção de uma sociologia do direito. Então, por isso que eu falava aqui logo no início, os primeiros livros importantes do Niklas Luhmann será a Sociologia do Direito. Ele escreve esse livro, e esse livro realmente
50% do livro tem ideias do Max Weber e do Talcott Parsons, porque ele aplica essa teoria ao direito. Tá? Então, essa é uma... mas vai colocar algumas coisas importantes. Essa sociologia da ação do Talcott Parsons, essa é a sociologia do processo de tomada de decisões, não sociologia fora de qualquer questão. Então, ela, como sociologia, como processo de tomada de decisões, essa sociologia ela tem que ser colocada como questão principal, como se toma decisões. Né? Então, aqui, a questão que eu coloquei inicial do Niklas Luhmann é como se decide juridicamente. E também, um problema que o Niklas Luhmann percebe, isso só se ampliou, que a sociedade hoje, quando se observa como se vai agir, ela nos permite muitas possibilidades de ação. Existem muitas alternativas. Existem muitos tipos de observação. E essa variedade de possibilidades de observação, de interpretação, que se queira, é chamada de complexidade. E o problema é que, para enfrentar essa complexidade, eu preciso construir uma determinada situação sobre a qual eu possa tomar uma decisão. Quer dizer, a complexidade ela pode ser enfrentada num dado momento, se eu conseguir, em relação àquela complexidade, colocar um problema sobre o qual eu tenho que tomar uma decisão. Então, no momento que eu coloco um problema, construo algo sobre o qual eu tenho que decidir, eu reduzo a complexidade ao colocar o problema, e aí eu posso escolher, dentro do problema, quais são as possibilidades. Aí ele bem está se encaminhando para imaginar o direito assim, né? Como um sistema do direito, como um sistema que serve para que se tomem decisões para enfrentar a complexidade da sociedade. Então, um sistema que nos fornece processo de tomada de decisão para redução da complexidade, mas que fique dialeticamente numa situação em que é A ou B. Isso seria uma situação ideal, trazer todas essas questões de maneira que eu possa decidir isso. Né? Então, quem decide, né, na teoria do Luhmann, estou mudando aqui, quem decide na teoria do Luhmann, eu estou avançando, para voltar para trás aqui, aí. Na teoria do Luhmann, quem decide? Os atores sociais, que eu já coloquei para vocês, por exemplo, no direito, se alguém quiser tomar decisão no direito, pelo menos tem que ser um juiz. Esse é o ator social que tem o poder e a competência para tomar decisões, e outros tipos de autoridades no direito também. Quem não é um competente para tomar decisões não decide no direito. E também quem decide no direito são as organizações. O Poder Judiciário, por exemplo, e outras organizações, são as que decidem. Esse é o tipo de ponto de partida. Então, essa é uma análise, nesse sentido, sociológica. E aí vai dar uma definição, já que vocês estavam querendo saber a parte cognitiva, né? A parte cognitiva. Ele vai dar vai colocar a seguinte questão. Vamos imaginar que eu queira uma primeira definição de direito, e essa primeira definição de direito está no livro Sociologia do Direito. Eu preciso que o direito me dê alguma condição, e se retoma o problema kelseniano. Kelsen diz que o direito é uma ordem coativa da conduta humana. Essa é a afirmação de Kelsen, capítulo 1, Teoria Pura do Direito, vocês sabem bem. Então, o Luhmann diz, como é possível que o direito seja uma ordem social? Como o direito pode ser uma ordem social? Como o direito pode, de alguma maneira, o direito ou a própria sociedade pode, de alguma maneira,
existir. A partir do momento em que eu posso analisar e compreender, isso é tomando Weber também, os comportamentos das outras pessoas em relação aos meus comportamentos. E, nesse sentido, ele vai dizer que o mais interessante não é uma teoria do fato social. O fato social é a interpretação e concepção de eventos, não estou chamado de Durkheim. Eu preciso, as coisas são fatos, de Durkheim, né? Então, pensar esses eventos e fatos sociais, de alguma maneira, diz Niklas Luhmann, me leva a me localizar no passado. Nós temos toda uma insistência, eu sou fascinado pela questão do tempo. Então, a partir do momento em que eu observo alguma coisa, existe um antes e um depois. Um antes e um depois. Então, essa linha do tempo, que é o presente, né? Tem o antes e tem o depois. Os fatos normalmente estão no passado. E, segundo o Niklas Luhmann, aquilo que já aconteceu, de alguma maneira, é irremediável. O passado é o passado. Né? Qual é a alternativa? Por isso, tem alguma coisa a ver com o Beck. Você tem que trabalhar com processos de antecipação do futuro, de maneira que, no futuro, aconteça aquilo que você pode gerenciar a complexidade, no sentido de que se possa ter uma probabilidade menor de fracasso. Também esse aqui é do Popper aí. Então, de alguma maneira, a teoria do Niklas Luhmann se preocupa com os processos de antecipação do futuro. E se ele dá um exemplo, baseado em Parsons, a partir da ideia de expectativa. Na verdade, constantemente, as pessoas, quando estão se comunicando, elas estão antecipando o que vai acontecer daqui a um certo tempo. Né? Eu tenho a expectativa que daqui a meia hora eu vou sair para jantar no excelente restaurante. Eu tenho a expectativa. Então, essa é uma expectativa que eu tenho do que vai acontecer daqui a pouco. Tá? Então, o que acontece? Eu estou sempre antecipando. Eu tenho expectativa que eu vou jantar hoje. Eu tenho expectativa que vai acontecer tal coisa. Estou sempre antecipando o futuro. Então, a Niklas Luhmann se preocupa muito com a ideia de expectativa e também com o fato que muitas das expectativas, isso ele é um tanto pessimista, geram frustrações. Geram muitas frustrações. Há muita contingência, há muitas possibilidades que as expectativas em relação ao futuro não aconteçam, pelo menos da maneira como se espera. E por isso, ele vai dizer que, para analisar bem essa questão, que existem dois tipos principais de expectativas. Nós podemos ter mais, mas ele coloca dois tipos principais de expectativas. Chamamos aqui de Niklas Luhmann 1. Né? Dois tipos principais de expectativas. Primeiro, as expectativas cognitivas, né? E depois expectativas normativas. O que são expectativas cognitivas? Que geralmente se diz que são expectativas de uma pessoa que não se preocupa e não pensa no futuro. Eu pretendo jantar hoje à noite, mas, de fato, eu nem escolhi o restaurante e vou deixar para quando eu chegar na hora lá, ver se eu acho um restaurante aberto, se o restaurante é bom ou não. Não se preocupe, que eu já sei que não tem nenhum restaurante aberto na minha cidade. De qualquer maneira, vamos supor que, mesmo assim, eu tivesse a expectativa de que encontraria um restaurante, eu vou até o restaurante, chego lá, ele está fechado. O que acontece? Quando há expectativa cognitiva, só no momento em que eu analiso e vou até o local, eu posso confirmar se está ou não disponível o restaurante. Ou seja, a expectativa cognitiva necessita de uma verificação futura daquela experiência. Eu tenho que verificar. E a expectativa cognitiva ela está
muito aberta ao risco. Porque pode ser que esteja fechado o restaurante, pode ser que aconteça alguma coisa, porque eu tenho que ir até o lugar, eu tenho que confirmar. Então, o problema das expectativas cognitivas, que elas geram uma margem de determinação imensa, e já estou colocando adiantado aqui, gera um problema do risco. Agora, existe um outro tipo de expectativa, que nós gostamos muito, são as expectativas normativas. Existem algumas coisas que eu já sei antes de fazer. Veja só, existem determinadas situações, determinados comportamentos que antes de realizar, eu já sei qual será a interpretação. Isso se chama expectativas normativas. Né? É proibido, na época de pandemia, que os restaurantes abram na região metropolitana de Porto Alegre. Bom, então, eu já sei que não estão abertos os restaurantes nessa região. Isso é uma expectativa normativa. Eu já tenho uma informação sobre como estão os restaurantes em Porto Alegre hoje. Quer dizer, o normativo, ele me dá uma informação antecipada sobre o que vai acontecer no futuro. O princípio da legalidade é o famoso exemplo de expectativa normativa. Então, eu trabalho numa situação com expectativas normativas, típicas de um sistema, que é o sistema do direito, e expectativas cognitivas que são típicas de outros sistemas sociais. O problema é que em uma ação social eu trabalho tanto com expectativa normativa quanto com expectativa cognitiva. Então, é um jogo entre as duas. Para que esse jogo não seja tão forte, eu preciso trabalhar com a ideia de estrutura. O que é estrutura? Eu posso ter expectativa, vocês podem ter expectativa, de que todas as quartas-feiras à noite o professor vai tentar entrar na internet e ele não vai conseguir. Né? Então, vocês têm uma expectativa. Agora, o que acontece? A partir do momento, espero que sim, que eu consigo entrar na internet, consigo entrar no Microsoft Teams todas as quartas-feiras, vocês passam a ter expectativa que todas as quartas-feiras eu estarei em live na internet. Quando uma expectativa passa a ser alguma coisa que se repete e tem continuidade, se diz que se criou uma estrutura. Então, uma estrutura é uma expectativa que passa a ter uma alta probabilidade de acontecer. Então, a sociedade, a ordem social, a resposta do Luhmann ao problema, ela existe a partir do momento em que existem muitas capacidades estruturantes, capacidades de criar expectativas que se transformam em estruturas. Quando uma expectativa, o conjunto de expectativas, então, se transforma em uma estrutura, eu passo a ter um sistema. Então, o direito é um sistema porque ele tem estruturas que permite que as pessoas antecipem comportamentos. E de maneira generalizada. Por que generalizada? Porque esse comportamento está disponível para todas as pessoas. Todos sabem, se seguem sabendo agora, que os restaurantes na nossa região estão fechados. Isso é uma generalização. Quer dizer, o direito permite dar uma informação para muitos grupos. Então, é mais uma vantagem da estrutura. Isso é congruente. Por que isso? Não é tão simples. Depois, vou ter que continuar outro dia, tá vendo? De qualquer maneira, essa generalização ela tem que acontecer pelo menos em 3 dimensões. Uma dimensão temporal, uma dimensão social e uma dimensão objetiva. A dimensão temporal que é a mais normativa, porque é uma dimensão usada mais pela ideia de contrato. Então, aqui eu tenho o direito com expectativas cognitivas e normativas.
Depois, eu começo a pensar, seria um primeiro momento, não é só para vocês não se preocuparem muito. Num segundo momento, o Niklas Luhmann começa a colocar questões de comunicação relacionadas com a ideia de autopoiese. Por que a ideia de autopoiese? Porque nessa primeira questão que eu coloquei, de expectativas que me permite antecipar o futuro, se de forma normativa ou cognitiva, ainda sou eu, como ator, que estou, de alguma maneira, agindo. E o Luhmann vai radicalizar mais, dizendo que o grande problema é a própria organização se autorreproduzir por meio da comunicação. Então, é muito importante que exista uma comunicação, que existam meios de comunicação que permitam a autorreprodução dessa comunicação. E essa comunicação, e aí vem uma questão surpreendente em Luhmann, ela só acontece e ela é favorecida quando ela é, em certo sentido, impossível para quem tem uma concepção tradicional de comunicação. Numa concepção mais tradicional de comunicação, as pessoas se comunicam porque se entendem. E aqui, na perspectiva do Niklas Luhmann, as pessoas se entendem porque cada vez que você produz uma comunicação, você gera uma diferença. Eu tenho que ter a capacidade de criar algo novo, de inventar algo novo. Eu tenho que criar algo que não poderia ser pensado antes. Tá? Se você tem uma série de problemas há 100 anos atrás de saúde, os cientistas vão descobrir a penicilina, por exemplo, e outros medicamentos importantes, pensando de maneira completamente diferente da maneira tradicional como se enfrentavam esses problemas de saúde. Espero que hoje em dia tenha alguém tão genial assim. Ou seja, a comunicação, ela se caracteriza pela autorreprodução e ela é mais interessante a partir do momento em que ela é capaz de produzir diferença. Porém, e tem um lado surpreendente, quando eu quero argumentar alguma coisa com alguém, convencer alguém, na teoria da argumentação do Niklas Luhmann, o mais surpreendente é que se consegue convencer alguém se recorrendo à chamada repetição. Eu convenço alguém dizendo sempre a mesma coisa. Né? Por exemplo, supondo que exista um casal, né, 2 pessoas, ou 3 pessoas, se quiser. Algumas pessoas que vivem conjuntamente, e todos os dias as pessoas dizem: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E essa repetição, eu te amo, vai durando meses, até um ponto que alguém vai dizer: você está diferente, você não disse que me ama hoje. Opa, deu uma diferença, deu uma ruptura. Porque enquanto sempre se falou eu te amo, eu gosto de você, essa constante repetição gera uma sedução. Então, a sedução, isso dentro do direito, da política, ou se quiser, os relacionamentos, ela funciona, segundo Luhmann, na argumentação, pela capacidade de redundância e repetição. Você vai repetindo e o outro sente a falta quando você não repete. É claro que, quando surge uma crise, surge um problema, exatamente onde a diferença aparece. Então, a comunicação realmente vai se modificar quando existir essa possibilidade.
O Thomas West responde essa questão de uma maneira mais profunda ainda, pela teoria da evolução, no final do livro dele, mostrando como se existem novos meios de comunicação. Estou falando do Rick Becker no início hoje. A comunicação, ela também, mesmo em relacionamentos afetivos desse tipo, ela também pode ser modificada, ela pode ser alterada e nós teremos outras formas de relacionamento. Então, a ideia de autopoiese é uma ideia de comunicação. Aqui eu tenho um quadro, só para vocês verem algumas coisas, né? Dar uma parada depois, colocando o seguinte, vejam só, vamos imaginar que o direito seja uma estrutura de generalização congruente. Tá? Imaginar isso. Nós temos, nos processos de tomada de decisão, de um lado, a necessidade da antecipação. Se eu preciso decidir alguma coisa, tem que antecipar. Na linha do Max Weber, que eu já coloquei para vocês, a parte cognitiva é uma parte um tanto finalística, se quisermos ter um pouco de racionalidade. De qualquer maneira, a parte cognitiva, ela sai do sistema, ela é mais externa. E a parte normativa da expectativa, nós chamamos de dogmática, porque é um ponto de partida que está sempre disponível como princípio para que se possa imaginar, a partir daí, o que vai acontecer no futuro. Então, a dogmática, ela é algo que já está no passado e necessita que o passado continue sendo o mesmo no futuro. E a cognitiva, ela é uma abertura. A questão do paradoxo, que é um dos temas que eu gosto, é que, de fato, se eu tiver certos processos de antecipação que funcionam com o mínimo de efetividade, eu vou ter, num primeiro momento, uma abertura cognitiva dentro de um determinado processo de tomada de decisão, que vai ter consequências, que vai ter riscos, mas depois eu tenho que retornar para o sistema a partir de uma determinada operação de retorno para tentar fechar esse sistema. Então, acontece que num processo dentro de um sistema do direito, eu tenho que trabalhar com uma operação de fechamento, que é relacionado com a expectativa normativa, e uma operação de abertura ligada à expectativa cognitiva. Se eu olhar isso friamente, eu estou dentro do que se chama paradoxo, né? Mas esse paradoxo, ele só é possível para nós, para quem está observando de fora. Eu gosto de metaética ou metateoria. Aqui eu estou, a minha teoria de sistemas é uma metateoria. Eu estou observando como acontece esse tipo de coisa daqui, né? Porque quem está decidindo, de alguma maneira, normalmente, ele não tem essa observação mais ampla. Até porque, se ele tivesse, ele ficaria bloqueado. Seus processos de tomada de decisão mais inovadores e interessantes pressupõem a decisão, e esse tipo de observação é uma observação que, se for feita de maneira completa, perceberia que se está dentro de um paradoxo. Então, esse problema do paradoxo, ele é a maneira encontrada por Niklas Luhmann e outros autores para resolver o problema hegeliano. Porque na teoria do Hegel, que eu coloquei para vocês, essa dialética, sempre existe dois lados, então cognitivo e normativo, essa dialética em Hegel geraria uma síntese. E aqui a ideia é que isso gera um paradoxo. As duas possibilidades estão presentes. Então, aqui, nós estamos dentro de um setor de grande abertura e indeterminação. Mas esses paradoxos, eles não aparecem dentro das organizações.
para quem está operando, para quem está observando, sim. Acho que aqui, por exemplo, mais um caso do Escher, você se imaginar os personagens que estão dentro do quadro, você pode perceber que existem diferentes tipos de observação. E também que existem expectativas que fazem com que o que se observa se imagina o que o outro está observando, e isso gera uma série de dificuldades na observação. Mas quem está observando só uma coisa acha que é relativamente simples, né? Há vários exemplos óbvios para explicar isso. Por exemplo, se eu tiver um microscópio, eu verei que o local onde eu estou está cheio de micro-organismos, de bactérias, sei lá o quê. Ou se eu tiver um telescópio, eu conseguirei ver muitas estrelas. Então, as novas tecnologias mostram essas questões da observação, mas, de qualquer maneira, a ideia é essa. O foco da observação é um dos critérios que a teoria do sistema vai tentar expandir, a opção da observação mais ampla, né? Então, aqui, ainda o mesmo desenho, né? Vocês veem diferentes possibilidades de observação. Aqui, outro aspecto interessante, tá? E que, para se colocar, vou imaginar que nós estamos dentro do direito, que o direito seja uma estrutura, então, de generalização congruente, e que nós temos dentro do direito uma organização. A organização pode ser, por exemplo, o poder judiciário. Quando se vai tomar uma decisão, por exemplo, um juiz vai tomar uma decisão, essa decisão ela parte dentro de expectativas normativas. As expectativas normativas, elas encontram uma base em algo que se chama programação. Existe uma programação. Aqui até a palavra pode nos enganar. Existe uma programação, e Kelsen coloca bem, condicional dentro do direito. E, ao mesmo tempo, existe uma programação de programadores mesmo, que vem, no nosso caso, se não quisermos complicar muito, do próprio sistema do direito e da própria Constituição. Então, cada vez que vai decidir, se procura no sistema um determinado tipo de programação, mas que visa decidir a partir de um determinado código, né? E o problema que nós temos é que, se eu tenho uma programação dirigida a determinados fins e uso o código, parece que eu posso decidir relacionado com alguma função. Meu objetivo é tomar uma decisão para melhorar a saúde, né? Mas o problema é que, quando se toma uma decisão, já desde que Marx avisou, as decisões também são econômicas, né? Ou seja, quando se toma uma decisão, não se pode isolar a função A da função B. Todas as funções estão presentes, porque nas sociedades complexas, na sociedade de hoje, as situações são de multifuncionalidade. Uma decisão pode ter consequências de vários tipos. Por isso, a teoria do risco é tão importante. Então, você vai ter numa mesma decisão situações de econômicas positivas ou negativas, e mesmo dentro das situações econômicas, terá, na mesma situação, situações econômicas positivas e negativas. Pode ser que eu, por sorte, vamos colocar assim, tenha aberto uma rede de farmácias, né? Então, o que acontece? Em plena crise econômica do Brasil, as minhas farmácias estão contratando, porque estão vendendo remédios como nunca. Então, aqui, quem vende medicamentos, do ponto de vista econômico, está tendo muitas vantagens com algumas decisões, enquanto que outros tipos de comércio não. Então, mesmo dentro da economia,
há pessoas que têm ou não têm vantagem. Mas vamos imaginar que a mesma decisão possa ter problemas também no direito, né? E até o direito teve que usar uma expressão digna do Beck mesmo: estamos em estado de calamidade, para poder suspender uma série de normas jurídicas, né? Então, o que acontece? Aqui nós temos decisões que não são como, criticando Max Weber, não é tão simples relacionar meios e fins para se ter sucesso, porque muitos meios e fins podem ter várias consequências em vários sistemas. Então, a decisão ela fica extremamente difícil de ser tomada, né? Então, nesse tipo de questão, como se enfrenta um processo de tomada de decisão? Número um, do ponto de vista dogmático, eu não penso em nada disso. Não existe consequência do que eu estou decidindo e decido somente conforme os procedimentos e conforme a Constituição. E o que vai acontecer como consequência não me interessa. Bom, esse é um tipo de saída que nós chamamos dogmática. Agora, uma outra saída difícil é realmente você analisar as consequências e você vai perceber que, para trabalhar esse processo de consequência, você vai ter que pensar realmente nas questões de risco e paradoxos que são inerentes às decisões ligadas às consequências. Sempre há um lado cognitivo nos processos de tomada de decisão. E aí vem o problema, então, da administração dessa realidade complexa. Eu preciso, de alguma maneira, administrar essa situação. É um problema de governança. E essa governança implica a construção de um outro tipo de organização, onde essa organização ela mesma responde os problemas que propõe, né? Ou seja, eu preciso imaginar como resposta a certos procedimentos a construção de outras organizações que vão tentar, de alguma maneira, não cair no relativismo de optar por melhor saúde ou melhor economia, dependendo da situação, ou também no pacifismo, vamos dizer assim, no fato de omissão de decidir somente o que está previsto. Então, aqui é preciso, de alguma maneira, admitir que os sistemas hoje cada vez mais se aproximam da ideia de gerenciamento e de organização dessas situações de alta complexidade. Então, esse é mais ou menos o ponto onde a teoria dos sistemas ela avançou hoje. Quer dizer, é preciso trabalhar uma teoria da administração, é preciso trabalhar concepções de redes, né? E todo um problema ligado a novos tipos de tecnologias que estão existindo, né? Aqui, só um exemplo para terminar aqui essa exposição, né? No direito, houve já uma mudança importante na forma de organização interna do direito, pelo que se chama informatização da comunicação jurídica. Quer dizer, o direito hoje é uma das áreas do conhecimento, o direito compete com a medicina, uma das áreas que mais está se informatizando. Hoje, nós estamos tendo um aprendizado aqui excelente para nós, porque também todo o judiciário brasileiro agora está funcionando assim também, de maneira remota. Então, o que acontece? A informatização do direito não deixou, de alguma maneira, o VEST chama Free Adaptive Medium, né? Já tem uma tecnologia disponível para a inovação, então, de alguma maneira, já temos uma certa tecnologia dentro do sistema do direito, e ela está se aprofundando cada vez mais, de maneira que agora existe uma comunicação normativa no direito, isso no mundo inteiro, e essa comunicação ela não rompeu com a ideia de legislação, muito pelo contrário, ela facilitou o acesso à legislação.
E também ela gerou uma comunicação que permite, se diga ou não, uma atuação conjunta de juízes e outros agentes do direito. De qualquer maneira, são trabalhos conjuntos, em equipe, que não são necessariamente, você sabe melhor que eu, em presença, mas via sistemas. Né? E, a partir daí, se pode fazer uma série de coisas que eram impossíveis antes. Por exemplo, análise estatística das sentenças. Nós temos tese de doutorado e dissertação de mestrado na Unicinos de alunos que analisam 200 mil sentenças de um tribunal para ver qual é a tendência do tribunal, qual é o padrão de comportamento. Isso é extremamente importante para escritórios de advocacia poderem prever se vão ou não ganhar as causas, porque 90% das causas acontece X, né? Você pode ter um padrão no tribunal. Então, o que acontece? Você tem toda uma série de possibilidades, e também para ver o componente político e social do tribunal. Você pode ter uma análise estatística das sentenças, você pode ter análise de todo tipo, você pode ter a análise mundial desse processo de tomada de decisão. Se quisermos, não sei se haverá interesse político, há mais facilidade em regularidade no enfrentamento do crime organizado. Crime organizado já quer dizer isso, os setores mafiosos já dominam certas técnicas de redes de comunicação, mas é possível que também o direito enfrente isso. Então, aqui nós temos um avanço tecnológico importante dentro do direito, e tudo isso tem a ver com teoria dos sistemas, porque a resposta aos problemas está sendo dada por uma organização mais sofisticada do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele está equipado, ele tem mais condições para tomar decisões do que antes. Né? Então, você agora tem uma outra tecnologia. Né? Então, de alguma maneira, o direito, falando do direito que nos interessa, o direito dentro da sociedade, ele ocupa um papel de destaque, e alguns chamam de juridização do mundo, porque o direito internamente vai tendo mais poder e vai se expandindo cada vez mais. É o direito que cresce. O sistema do direito que vai crescendo. Como agora, vocês podem perceber, na atualidade, o sistema médico e de saúde também está se expandindo. Quer dizer, sistemas que quanto mais a medicina agora vai se organizar, vai se expandir mais ainda. Então, são sistemas que se expandem. O problema que nós temos em qualquer sistema, vou dar um exemplo final aqui do sistema político, é que quando um sistema se autorreproduz e se expande muito, ele tende a ser autofágico, chama entropia positiva. Um sistema tanto se expande, como se fosse um balão que se vai enchendo, é um momento em que ele vai estourar, né? Vai implodir o balão. Quer dizer, o sistema político, vou dar um exemplo, ele invadiu tanto a sociedade, a discussão política é tão importante, nós vivemos em sociedades tão democráticas, tão voltadas para o povo, que o chamado populismo virou um problema, afinal. Democracias são tão populares que nós já precisamos achar que isso é um problema. Né? Então, o que acontece? Os sistemas, vocês podem criticar os sistemas políticos, os sistemas, quando começam a ter o gerenciamento e a resposta aos problemas, eles invadem os outros sistemas. Né? Então, o sistema do direito, o sistema da medicina, o sistema político, o maior de todos, o sistema econômico, invade os outros sistemas. Isso vai gerando problemas de corrupção nos outros sistemas. Então, esse é o problema que tem. O sistema, para enfrentar os problemas, ele se fortalece autopoeticamente de maneira interna, e com isso se expande e atinge os outros sistemas, de maneira que nós temos enfrentamentos dos sistemas. Quando esse tipo de coisa perde a governança e o mínimo de coordenação, nós temos um desastre. Né?
um desastre. Mas, de uma maneira otimista, se pode dizer que os sistemas